Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui neste canal. Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Vinícius Paulino, sou músico, educador musical e nesse canal a gente fala um pouquinho sobre o violão popular, principalmente com foco ali no músico iniciante, e nós falamos sobre música de modo geral. Hoje eu quero trazer um assunto que é bastante relevante para quem está iniciando sua caminhada no instrumento ou para quem vai começar a estudar violão. E nós vamos falar um pouquinho sobre a vivência musical prática para além dos limites do nosso quarto, né? Do nosso local de estudo. É muito comum que músicos que estão iniciando, pela falta da experiência em palco, tenha dificuldade em frente algumas barreiras no momento em que tem a oportunidade de, enfim, se apresentar em público, de tocar para outras pessoas assistirem. E essa dificuldade, esse medo, essa insegurança é algo que atrapalha no desenvolvimento pleno daquele músico. Existem vivências que somente a prática, somente o tocar em público, tocar com outras pessoas vai te proporcionar. Não há nenhum problema em ser um músico de quarto, né? Um músico que toca só para si mesmo, né? Ou para pessoas mais próximas, né? Mais íntimas. Desde que você não tenha esse desejo de tocar em público. Porque a partir do momento que você tem esse desejo e você não consegue tocar em público por conta da insegurança e do medo, aí sim a gente tem um problema. Eu gosto de tratar desse assunto fazendo um comparativo, por exemplo, com o andar, com o caminhar, né? Quando a gente começou a aprender a andar, certamente o medo se fez presente, a insegurança se fez presente, os tombos se fizeram presentes durante esse processo de aprendizagem. No entanto, se nos deixássemos ser dominados por esse medo até os dias atuais, como seria a nossa vida? Se eu, por exemplo, não tivesse enfrentado o medo de cair, se eu não tivesse enfrentado a insegurança de dar os primeiros passos, como seria a minha vida hoje sem o desenvolvimento dessa habilidade de caminhar, de andar, por exemplo? Você já se fez essa pergunta? Você que tem insegurança, você que tem medo de tocar em público, você já se perguntou isso alguma vez? Você já parou para pensar que os primeiros passos foram difíceis, mas que eles foram necessários e inclusive os tombos foram necessários para que você desenvolvesse a habilidade de andar? Você já parou para pensar que se você não passar pela experiência de tocar em público, você não vai ter oportunidade de desenvolver as habilidades que somente essa experiência pode te proporcionar? E, portanto, te fazer um músico mais completo? Bom, eu já tive diversos alunos que tiveram medo de estar ali, tiveram insegurança de estar ali se apresentando, justamente por preocupação de mas o que vai acontecer se eu errar uma nota? O que vai acontecer se eu errar um acorde, se eu esquecer do arranjo, se eu esquecer uma parte da música? O que vai acontecer?
Eu posso te garantir que a maioria do público, dependendo de como for essa nota que você errou, dependendo de como foi ali aquele momento que as coisas saíram do planejado, eu posso te garantir que a maioria do público não vai nem perceber que algo está diferente daquilo que você planejou apresentar. Ah, mas e se o público perceber que alguma coisa saiu errada ali, que eu errei um determinado trecho, que as coisas não estão fluindo como eu havia planejado? O que vai acontecer? Pois é, não vai acontecer nada. Você simplesmente vai continuar tocando a sua música, vai continuar fazendo seu som. Eu lembro exatamente como foi a primeira vez que eu precisei tocar em público, e eu ainda tinha muita insegurança. Eu tocava na igreja, tinha outros músicos nesse dia, né? Eram 2 violões, o meu e o violão de um outro músico. E tinha as pessoas que iriam cantar ali naquele dia. O meu violão, o sistema de captação é bem simples. O violão que eu usava na época, né? Ele não tinha nem mesmo uma bateria de alimentação para enviar o sinal que estava sendo captado ali. Já o violão desse outro músico, ele já tinha esse sistema de captação no qual se utiliza de uma bateria para enviar o sinal para a mesa de som. E nós estávamos tocando, eu ainda tinha muita insegurança, nunca havia tocado sozinho, sempre tocava junto com outra pessoa, né? Mas nesse dia nós começamos a tocar juntos e de repente o som do violão dele começou a sumir. Até que sumiu de vez. E aí o único violão que continuou ali funcionando foi o meu. E eu não podia parar. Eu lembro que quando eu comecei a perceber que o violão dele começou a sumir, eu comecei a ficar nervoso, porque eu pensei, poxa, eu vou ter que tocar sozinho, e agora? Mas eu me mantive concentrado no que eu precisava fazer. E no momento que o violão dele sumiu, a minha primeira reação foi de olhar para ele e oferecer o meu violão para ele continuar tocando. E ele recusou. Ele sabia que eu era iniciante ainda na época, né? Mas ele recusou o meu violão e ele falou, continua. Então eu continuei tocando. No final das contas, o problema era de contato, a bateria não estava encaixando bem no compartimento. Então, entre uma música e outra, nesse período que eu fiquei tocando sozinho, ele rapidamente conseguiu colocar um calço ali na bateria para que ela encaixasse bem e para que ele pudesse voltar a tocar. Mas em resumo, se eu não tivesse passado por essa experiência de ter que tocar sozinho, ainda que eu não estivesse 100% sozinho, né? As pessoas estavam ali comigo. Foi um momento muito curto, né? Foram alguns minutos apenas tocando sozinho. Mas se eu não tivesse passado por esse momento de ter que tocar aquela música sozinho, certamente numa oportunidade futura, a insegurança de tocar sozinho ainda se faria presente. E não foi isso que aconteceu. Tempos depois, quando eu tive a oportunidade de tocar novamente, eu precisei tocar sozinho e eu já havia entendido que eu conseguia dar conta daquilo. Pela simples amostra que eu tive naquela ocasião em que o violão daquele outro músico falhou momentaneamente.
Então, veja que interessante. Quando você entende que faz parte do processo errar, faz parte do processo se esquecer de alguma coisa, faz parte do processo improvisar, lidar com as situações inesperadas, as coisas começam a ficar mais tranquilas. E quando você percebe que, ainda que alguma coisa não saia conforme o planejado, a maior parte do público não tem a habilidade de escuta desenvolvida a nível de perceber que algo de fato deu errado, esse processo ele acaba sendo algo mais tranquilo de se encarar e a gente consegue superar essa insegurança, superar esse medo. Mas tudo começa com um primeiro passo, né? Então vamos lá. Você tem duas opções: permitir que o medo, que a insegurança trave as suas ações e dessa forma você não desenvolva essa habilidade, ou você tem a opção de encarar o medo, de encarar essa insegurança, de se colocar à disposição da música para o fazer musical, para se apresentar, para mostrar a sua música, e permitir que essa experiência contribua com o seu processo de aprendizagem e com a sua evolução musical. Pense que aquele momento, aquela apresentação é apenas uma amostra, apenas uma fotografia daquele momento na sua vida. E como uma fotografia vai retratar exatamente as habilidades que você tem até aquele momento. Mas quando você adquire novas vivências, adquire mais experiência, você vai carregar consigo isso para uma próxima apresentação. E naquela próxima apresentação, você já vai ter uma bagagem da qual você vai poder utilizar todas as ferramentas que você carrega. Então, certamente, uma segunda apresentação será melhor do que a anterior. E assim vai acontecer com as apresentações seguintes. Você vai melhorando. Relembrando o exemplo que eu dei, a gente dá os primeiros passos, cai, mas aí a gente aprende como se equilibrar, a gente aprende como controlar os movimentos do nosso corpo, e daqui a pouco a gente está caminhando, e um pouquinho depois a gente está correndo. E é isso. Viva o processo. E não se compare com quem já está lá há muito tempo. Às vezes você está começando, você só tem 1 ano de estudo, 2 anos de estudo, e aí você tem insegurança de não conseguir fazer algo que um músico que tem 30, 50 anos de experiência faz com facilidade. O segredo é que ele tem a vivência. Ele tem 30, 50 anos de vivência. Você precisa começar a construir a sua vivência. Você precisa começar a tocar com músicos, tocar com pessoas. A música é uma linguagem. E uma linguagem, ela não é feita para você carregar consigo e apenas para si. Uma linguagem é feita para ser compartilhada. Uma linguagem é feita para conectar pessoas. Então, a música, ela requer essa conexão entre pessoas. Conexão com outro músico, conexão com o público, conexão consigo mesmo também. A música é isso. Espero que essa pequena reflexão ajude no seu processo de vivência musical na prática, de tocar em público, de mostrar a sua arte, porque isso
faz parte da vida do músico. Forte abraço.